Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Dessa vez eu tenho um vídeo um pouco diferente aqui para vocês, tá? Vai ser um vídeo onde eu vou apresentar um dos meus tesouros aqui literários. É uma bíblia, na verdade, de estudo, bem antiga, certo? E que talvez alguém aí tenha, não é? Eu não sei. Mas eu quero matar uma curiosidade com essa bíblia, porque tem um estudo ali que eu acabei não lendo, né? Então eu não sei muito bem como foi desenvolvido, tenho uma ideia, porque eu sei a linha, que é arminiana, então eu tenho mais ou menos uma ideia do que vai ser, mas eu não li realmente o estudo não, certo? Essa Bíblia fez parte da minha vida durante um bom tempo, no início da minha caminhada como evangélico, digamos assim. Então eu fui criado como católico romano e quando tinha 18 anos de idade, né, eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade evangélica e, portanto, comecei a frequentar por causa dos jovens e comecei a estudar. Era uma comunidade pentecostal um pouco mais moderninha, né, carismática, etc. Eu tive experiências muito ruins quando abracei o neopentecostalismo e depois voltei para o pentecostalismo clássico dessa vez, certo? E aí foi nessa época que eu fui ordenado a pastor e tudo mais, já tem um tempão, né, isso aí. E o que acontece? Essa Bíblia aqui, ó, quem já foi pentecostal ou é ainda, conhece muito bem. A Bíblia de Estudo Pentecostal, certo? Como vocês podem ver aí, ó, ela estava guardada, bem velhinha mesmo, ó. Coitada, sofreu já muitos anos da minha mão. Estudei bastante com essa Bíblia, me ajudou muito a me situar naquele contexto, né? Eu aprendi muito, realmente. Então, é uma Bíblia com uma ótima qualidade, não é? Uma tradução muito boa também, é João Ferreira, no caso é Almeida Revista e Corrigida, se não me engano. Uma tradução ótima, certo? E também com muitas notas de rodapé importantes, não é? Que esclarecem bastante o texto, e também com muitos estudos interessantes, né? Então, naquela época, para mim, fez muita diferença, sabe? Para eu não ficar naquela questão do oba-oba, embora que eu provei um pouquinho do tal do oba-oba, do negócio do reteté, mas eu não me aprofundei tanto nisso, porque essa Bíblia, esses estudos aqui, me salvaram disso, né? Essa Bíblia de estudo me salvou de cair nessas loucuras do reteté da época. Porque aqui tem muitos estudos importantes, não é? E dá uma linha realmente pentecostal, não é? Então é uma Bíblia bem, como posso dizer, bem útil para quem quer se aprofundar na doutrina pentecostal também, né? Nos princípios pentecostais e arminianos. Esse é um ponto aqui. E estudei muito, então basicamente a minha visão da escritura veio muito dessa Bíblia de estudo pentecostal, tá? Então foi muito utilizada. E vocês já viram pela capa, né? Que aquela coitada sofreu muito. Mas tem uma seção aqui que eu acabei não estudando, da página 1808, que é sobre eleição e predestinação, que eu acabei não estudando, justamente porque quando chegou nesse período, né, que eu poderia ter estudado essa parte, eu já tinha, com as minhas leituras pessoais da Bíblia, uma compreensão monergista. Então, eu era monergista, me tornei monergista muito antes de conhecer o tal do calvinismo, né? Então, nem tinha noção, não lia autores nenhum. Era uma época que não tinha internet ainda, irmãos. Então, hoje em dia é tudo mais fácil, né? A informação está aí a 1000 por hora, mas naquela época não era assim. Você tinha que ter dinheiro para comprar livro, né? Livro de teologia é caro, então não tinha como. Eu nem conhecia autores, na verdade. Eu vim despertar mais para a pesquisa depois do seminário. Então ajuda muito, né? O método científico de pesquisa ajuda muito você a procurar, a saber procurar materiais. E só depois aí eu comecei a avançar no conhecimento da fé reformada. Mas antes disso aí, não. Apenas era um monergista, mas que não sabia muito bem o que significava, na verdade. Eu apenas cria que a salvação vinha do Senhor e acabou, né? Não tinha como atribuir nada a mim. A Escritura já é suficiente para poder entender isso, né? E muito, muito mais. E o que acontece? Então, esse estudo da eleição e predestinação eu acabei não fazendo aqui, porque quando eu voltei no seminário, eu já aproveitei e comprei logo a Bíblia de Genebra, né? Quer dizer, nem comprei, eu ganhei, na verdade, a Bíblia de Genebra, dos irmãos da igreja. Já estávamos desenvolvendo bem esses assuntos lá, não éramos uma igreja reformada ainda, mas eu, como um pastor ainda pentecostal, já estava pregando as doutrinas da graça, olha só. Eu já estava estudando bastante, né? E os irmãos me presentearam, muitos jovens compraram também a Bíblia de Genebra, e todo mundo começou a estudar também, tá? Então eu acabei que, já que eu vou falar sobre as doutrinas da graça aqui e aprender sobre isso, então a Bíblia de Genebra já é suficiente, né? E me deu acesso às confissões e etc. Então esse estudo eu nunca fiz, e eu quero fazer com vocês agora. Né? A leitura, né, na verdade. Quero ler, e se tiver alguma coisa estranha, aí nós vamos comentar, beleza? Vamos então para o estudo, a página 1808, né, onde tem esse estudo aí, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você já teve essa Bíblia, ou tem ainda, né, comenta aí, beleza? É claro, não se esquece de se inscrever no canal, hein, de ajudar, beleza? Dá o like aí no vídeo, porque ajuda muito
compartilha, comenta, ajuda o canal, beleza? Eleição e predestinação, Bíblia de Estudo Pentecostal. O texto básico, Efésios 1, versos 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Olha só a linguagem, em caridade, né? É João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, não é? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Certo. Vamos lá então. Eleição. A escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos, inculpáveis diante dele. Só um comentário rápido. Para um reformado lendo, né, o texto da palavra de Deus, ele vai conseguir ler isso tranquilo, sem imaginar que, de alguma maneira, a eleição não tem a ver com eleição de indivíduos. Ele não tenta, um cristão reformado não vai estar coletivizar. Para ele, vai ser normal falar em eleição do povo, mas entendendo que é indivíduos, na verdade. São indivíduos escolhidos que compõem o povo, né? Mas eu penso que, seguindo o que eu estudo, não é essa visão, né? Porque é uma visão aqui arminiana. Então, continuando. A eleição é uma expressão do amor de Deus que recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus. Então, vou ler isso aqui de novo. A eleição é uma expressão do amor de Deus que recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus. Olha, talvez para algum desavisado isso pareça algo bem normal, bem comum. Não parece que tem alguma coisa de errado aqui, não. Mas notem como a maneira como isso é explicado aqui nos dá a impressão já de cara de que existe uma condição para a eleição. Tá? A eleição está condicionada, nesse sentido, a alguém receber a Jesus Cristo. Basicamente é isso. Tá? Então, para esses empolgadinhos reformados de internet aí, reformado nada, né? Essa galera aí que é empolgada com o debate de Tulip, pode, às vezes, ler algo assim e não notar, né, essa questão. A doutrina da eleição abarca as seguintes verdades. Vamos lá, então. Então, 1. A eleição é cristocêntrica. Ok. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Tá? Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Ok. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo que escolhi. Certo? Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Notem isso aqui. Não parece algo complicado, parece ser muito inofensivo, mas aqui tem uma ideia por detrás, tem pressupostos aqui que não são nem um pouco reformados, é claro. Tá? Então, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Mais uma vez, a linguagem é sutil, mas está nos torcendo, digamos assim, a compreender que existe uma condição para a eleição. Não é simplesmente uma confirmação, mas uma condição para a eleição. Tá? Então, ponto 2. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. Em Cristo, não é? Ou aqui, no caso, em quem? Pelo seu sangue. É uma citação de um texto, só um pedacinho. O propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para si mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Mais uma vez, é uma crescente. Ele continua aqui, ainda trazendo essa ideia de maneira sutil, mas perceba, sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário para nos salvar dos nossos pecados. A eleição é fundamentada na morte de Cristo no Calvário. Uma leitura realmente bíblica e reformada vai nos mostrar que, na verdade, a morte de Cristo, nesse sentido, é cumprimento do decreto eterno de Deus para a salvação dos seus eleitos. Tá? Essa é a linha nesse sentido. Aqui não é esse o pensamento, não. Certo? Continuando, ponto 3. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. Notem bem isso aqui. Agora ficou bem mais claro, né?
a pretensão aqui. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. A eleição de um povo. Os eleitos são chamados, não é, o seu corpo, minha igreja, povo adquirido por Deus, a noiva de Cristo. Então notem já esse trecho aqui, ó, né, como já foi declarado mesmo, não é, que para eles a eleição é coletiva. Deus não elege indivíduos, mas elege a igreja, elege o povo, tá? O coletivo nesse sentido. Essa é a mentalidade. Então, obviamente, uma mentalidade arminiana jamais vai assumir que Deus elegeu pessoas, indivíduos específicos, né? Então, continuando. Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. Então, mais uma vez, ó, notem, agora estão falando sobre a eleição coletiva e que os indivíduos, eles são eleitos à medida que eles fazem parte da igreja. Então, mais uma vez, a ideia aqui é trazer condição. É uma condicional aqui. A igreja é eleita, o corpo, o coletivo. Quem faz parte da igreja é eleito. Não é tipo, eleger o indivíduo para fazer parte da igreja, porque esse é o ensino bíblico, né? Deus elegeu pessoas para fazerem parte de Cristo, da sua igreja, do povo. Mas aqui o pensamento não é esse. Aqui o pensamento é que, veja, Deus elegeu o coletivo e para ser eleito, a condicional é fazer parte da igreja. Quem abraça Cristo, quem se une a Cristo, então é eleito. Eu poderia até dizer, torna-se eleito, porque logicamente acaba sendo isso, né? Mas continuando. É uma eleição, olha a comparação agora, é uma eleição como a de Israel no Antigo Testamento, não é? Então deu umas referências aqui, uma eleição como a de Israel no Antigo Testamento. Então, um arminiano lendo o Antigo Testamento, pensando na eleição, vai dar ênfase ao povo, nunca dessa maneira, nunca é Deus elegendo indivíduos para fazer parte de um povo, mas sempre Deus elege o povo, não é? E quem está dentro do povo, então, acaba sendo eleito por causa do povo, que é o coletivo. Certo? Esse é o raciocínio básico aqui. Mas continuando. Ponto 4. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis. Então, deixa eu grifar aqui. Mas, individualmente, a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Jesus Cristo e da perseverança na união com Ele. Então, notem essa linguagem aqui. Mas, individualmente, a certeza da eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Jesus Cristo e da perseverança na união com Ele. Né? Então, mais uma vez, a ênfase toda nessa condicional, né, sempre coloca dessa forma. O homem ele tem que preencher algum requisito. Né? Essa é uma linguagem, na verdade, que é bem sutil aqui, mas ela é mais clara na remonstrância. Né? A remonstrância, quando eu falo, são os artigos lá do Sino de Dort, né, que os remonstrantes, alunos de Arminius, apresentaram. E há muitos pontos ali que eles apresentam, que são heréticos mesmo, né? E eles realmente vão usar até essa linguagem de que Deus, no caso, o homem tem que ser qualificado para salvação. Então Deus elege quem é qualificado para salvação. Aqui, no caso, a linguagem é mais sutil, mas a ideia realmente é essa, é uma condicional, tá? Então depende da condição da fé, entendendo a fé como sendo uma ação, né? É assim que o Armínio interpreta a fé, como uma ação pessoal e viva em Jesus Cristo e da perseverança na união com Ele, tá? Então tem que ter essa condição que o homem ele preenche para a eleição. É até importante notar isso porque claramente a ideia aqui é que o homem deve preencher essa condição, ele deve ter fé, usar os meios naturais, não é? E então ele preenchendo isso, Deus o elege na eternidade. Né? É uma coisa meio complicada. É estranho, na verdade, isso aí. O apóstolo Paulo demonstra esse fato da seguinte maneira. O propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso se refere tanto ao perdão dos pecados como à santificação e santidade. Ok. Pensando na frase anterior, e pensando nessa parte A aqui, o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele.
não é? A maneira como isso é explicado aqui realmente aponta para a ideia de que esse é o propósito de Deus, então o homem tem que preencher tal propósito, os requisitos. E não em que, na verdade, ser santo, ser santificado, separado, perdoado, não é? Ou é a providência de Deus. Deus elegeu e ele providenciou os meios para. Ele santifica a igreja que ele elegeu, ou ele santifica os indivíduos que ele elegeu para fazer parte do corpo, que são separados no corpo de Cristo. Não é? Então, todos esses dons, não é? O perdão de pecado, a salvação, a fé, nesse sentido, procedem da eleição. Né? Essa é uma compreensão correta da Escritura Sagrada e não é o que está sendo ensinado aqui. Né? Mas continuando. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação e à santidade. Certo? O apóstolo enfatiza repetidas vezes o propósito supremo de Deus. O cumprimento desse propósito para a igreja como corpo não falhará. Não falhará, como corpo. Cristo a apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, santa e irrepreensível. O cumprimento desse propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. Pronto, agora aqui ele usa uma linguagem muito mais clara, né? Para afirmar logo isso. Eu já estava ensinando antes, eu estava explicando antes. O cumprimento desse propósito, tá? Para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. Assim eles podem separar muito bem para dizer assim, olha, a eleição da igreja pode ser incondicional, enquanto que a eleição dos indivíduos é condicional dentro desse propósito, né? Então, notem bem, né? É condicional. Cristo nos apresentará santos e irrepreensíveis diante dele, somente se continuarmos na fé. Então, mais uma vez, somente se. É uma condicional mesmo, certo? Então, Cristo vai nos apresentar santos e irrepreensíveis se nós nos esforçarmos para sermos santos e irrepreensíveis, se permanecermos na fé, nesse sentido, tá? A Bíblia mostra isso claramente. Não. De jeito nenhum, jovem mancebo. Cristo irá vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis se, na verdade, permanecerdes fundados, não é, e firmes na fé e não vos moverdes à esperança do Evangelho. Olha, é engraçado, né, como que um autor arminiano, um teólogo arminiano, ele vai explicar esses textos, né, de uma maneira bem isolada. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso aqui. Porque a Bíblia está repleta de textos, de versículos de textos, né, de ensino, na verdade, sobre a nossa responsabilidade. Ok, tranquilo, isso é absolutamente normal. Para nós reformados, não há uma contradição entre Deus ser absolutamente soberano, absolutamente, exaustivamente soberano, tá? E nós sermos responsáveis, porque a Bíblia ensina isso. Né? Nós vamos ler textos na Bíblia onde podemos ficar até chocados, né? Nossa, então, Deus é tão soberano assim? É. Né? É. E eu também sou responsável? É isso que a Bíblia ensina. É isso que nós reformados confessamos. Nós não tentamos explicar isso, né, assim, como que isso se encaixa perfeitamente. Nós confessamos o que a Bíblia está dizendo. Não é? Aqui não, aqui a leitura deles realmente é tipo, se eu leio um texto que diz que o homem é responsável, então, logo, Deus não pode ser tão soberano desse jeito. Porque senão isso impediria a minha responsabilidade, a minha liberdade. Então é estranho isso, porque se você vai ler a Bíblia desse jeito, você vai querer forçar a Bíblia a se adequar, digamos assim, à nossa lógica. Né? Para a nossa cabeça, isso faz sentido. Então, eu tenho que tentar torcer a Bíblia para que ela possa ficar nivelada com aquilo que eu consigo entender. Está errado. Ainda que isso ultrapasse nossa compreensão, e muita coisa na Bíblia ultrapassa nossa compreensão, temos que nos submeter, confessar a palavra de Deus e ponto. Né? Não tentar entender tudo. Nós reformados apenas confessamos. Não temos que explicar como isso funciona, porque Deus é soberano e ponto, e o homem é responsável e ponto. Como é que se explica? Não sei. Tá? Não é a nossa tentativa jamais. E quem lê a Bíblia desse jeito acaba agindo desse jeito, né? Porque, tipo, imagina o debate de dois opostos, né? Um monegista, o outro arminiano, sinergista, no caso,
e eles estão preocupados apenas com apresentar versículos bíblicos. Eles não entendem conceitos, né? Não entendem o todo da teologia bíblica, mas eles estão brigando por causa de versículos isolados. Então, um apresenta tantos versículos que dizem Deus predestinou, Deus elegeu, pá, Deus é que trabalha no coração humano. E aí o outro vai e apresenta versículo que diz, não, o homem tem que fazer, o homem tem que obedecer, se arrependa. Peraí, um texto anula o outro agora? Porque é o que parece, né, nesse tipo de debate. Um texto anula o outro. Não estou falando isso como uma suposição, como uma hipótese. Não. Eu estou falando de algo que eu sei na prática, porque isso aconteceu comigo, tá? Lembrando, né? Quando nós saímos do pentecostalismo, nossa primeira atitude foi visitar aquela grande conferência que acontece lá na Paraíba, né, Campina Grande, que é o encontro, né, Consciência Cristã, para conhecer outras comunidades. Porque saímos do pentecostalismo para onde? Nós não sabíamos, não conhecíamos outras igrejas evangélicas assim, né? Então, fomos visitar esse evento, participar do evento, para poder aprender, para poder conhecer mais pessoas e tudo mais. E um dos pastores da igreja, não é, de quando eu era jovem, e que me ensinou muito, né? Me ensinou muito. Ele se prontificou a nos levar de volta para a cidade onde estávamos, para outro estado, na verdade. Estávamos em Alagoas e fomos visitar Paraíba, Campina Grande. Eu falei, não, é só pagar tanto, eu compro mais barato do que os outros aí, eu levo vocês, tranquilo, tranquilo. E é pastor ele, tudo direitinho, gente boa demais, muito inteligente. E na nossa época de jovens lá, né, ele era para nós a Bíblia humana, ele estudava bastante, conhecia muitos versículos, decorou muitos versículos bíblicos. E aí, nessa época, eu já era pastor, né, e já tinha um pouco mais de maturidade, um pouquinho pelo menos. E então, ele começou a reclamar, porque no evento tinha muito calvinista, né? Reclamou, porque eu não vou nesse evento não, porque eu vou lá e tem esse monte de calvinista lá, abusado, enchendo o saco, tudo. Aí eu, mas nós somos calvinistas agora. Aí ele, como é que é? Então, lá da Paraíba até o interior de Alagoas, viemos debatendo no carro. Eu estava também no banco da frente, né? E debatemos justamente assim. Ele apresentava um versículo que falava sobre a responsabilidade humana, dizendo aqui, tá vendo aqui, ó, é o homem que faz, é o livre-arbítrio, etc. E eu retrucava com um versículo que mostrava a soberania de Deus. E ficamos assim o caminho todo. Entende a situação? É claro que, entenda o contexto, né? Eu o respeito demais, né? E eu tive convívio com ele. Foi um pastor, foi meu pastor também. Aprendi demais com ele, né? Então, não duvido de que ele seja um crente. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Mas... E também eu percebi nas nossas conversas que ele não conhecia a teologia reformada. Então ele rejeitava porque o que ele ouvia era mais a questão das brigas, dos debates, né? E isso acaba sendo um mau testemunho e acaba afastando pessoas de quererem conhecer, na verdade. Então, se vai falar em fé reformada e calvinismo, ele já rejeita de uma vez, não quer nem saber, não quer nem ouvir, mesmo sem conhecer. Mas em termos de Bíblia, ele se esforçava muito para poder entender. Mas ficamos assim, debatendo. Então ele não era um arminiano de verdade, não era o arminiano, aquele cara que ele estuda as obras de Armínio, estuda a remonstrância e concorda com isso. Esse, para mim, é o perigoso, porque, sinceramente, quem subscreve a remonstrância, para mim, não é crente, não, na boa. Com todo respeito, mas o cara que subscreve a remonstrância, né, ele tem um problema muito sério, tá? Então, esse pastor não classificou ele como um arminiano, né? Ele era um combatente de algo que ele não conhecia, né, que era o calvinismo. Mas eu tenho essa experiência, né? Então, essa luta de ficar... eu cito um versículo, você cita outro. Isso não leva a canto nenhum, na verdade, né? Esse biblicismo é meio tolo, na verdade. Não tem nem um pouco de inteligência aí, de sabedoria bíblica, porque não é assim. Um versículo não anula outro, não é assim que funciona. Nossa, imagina só. Aí o cristão reformado apresenta um versículo para você, que diz que é um arminiano, sei lá. Aí você apresenta um versículo e fala sobre a responsabilidade humana, por exemplo. Pronto. Tá vendo aí, ó? Eu tô certo. Não é assim que funciona. A Bíblia mostra as duas realidades. Deus é soberano e nós somos responsáveis. É isso que nós reformados confessamos, tá? Então isso é importante. É até importante para vocês ouvirem isso, porque tem pessoas que acham que esse negócio de calvinismo e arminianismo é isso, ó. Calvinismo fala sobre soberania de Deus, arminianismo fala sobre responsabilidade humana. Aqui tem predestinação e aqui tem liberdade. Não é assim. Tudo isso você encontra no calvinismo. Tá? É simples entender isso aí. Mas continuando aqui, estamos já terminando o estudo. A leitura, na verdade, né? Então, ponto 5.
A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Observem bem. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Isso não é eleição. Isso aqui não é eleição, né? Se todo mundo é eleito, então não tem eleito. Se isso é oferecido a todos, então as pessoas se tornam eleitas. O que é isso? É eleição dos tempos políticos, né? É um período eleitoral isso aqui? É? As pessoas vão se tornar eleitas? Lembre daquela lógica remonstrante, qualificados para a vida eterna. Isso tem na remonstrância mesmo, tá? Então, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos? Isso não faz o menor sentido. Isso é absurdo, não tem sentido nenhum. O evangelho é oferecido a todos. Isso é um ponto. O anúncio do evangelho, ele é universal. Os próprios cânones de Dort ensinam isso. Nós temos que proclamar o evangelho a todas as pessoas. Então, o evangelho é oferecido a todos. Mas a eleição, não é isso não é assim que funciona. A eleição é algo totalmente de Deus. Deus elege. Né? O ser humano apenas recebe isso. Não é? Isso não está no poder do ser humano. Então, Deus elege na eternidade. Não é no tempo, não. Não é tipo, mas mesmo assim, vamos usar a lógica deles, né? Como eu já vi algum arminiano explicando aí. Olha, assim, olha, Deus... Imagina aí, tá a linha do tempo, aí Deus tá aqui, né, na eternidade, aí ele vai tem um ano 1. Então, ele vai no ano 2 e vê que você vai crer, então, da eternidade ele te elege. Isso não faz sentido nenhum. Né? Isso aqui é teologia do quê? De Volta para o Futuro? Isso não faz sentido. Né? Isso que é defendido aqui não é eleição. A eleição é oferecida a todos? Como assim? Vai pregar o quê para as pessoas? Olha, venha, Deus quer te eleger. Entende a situação? Não faz sentido, tá? Isso é uma coisa absurda. Mas continua. Vê que ele começa de maneira muito sutil, vai crescendo aqui nesses argumentos, né? E no fim vão acabar negando a eleição bíblica, né? Então, continuando. Então, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, né? E torna-se uma realidade para cada pessoa consoante seu prévio arrependimento e fé, ao aceitar o dom da salvação em Cristo. Olha, é tão absurdo isso que chega a dar vergonha na boca. É sério, isso aqui é triste, sabe? É triste, uma distorção tão grande porque não tem como, não dá para fazer uma exegese e chegar numa conclusão como essa. Sinto muito. Você tem que realmente colocar os seus pressupostos acima de tudo e do próprio texto bíblico, porque, né, é difícil, cara. Difícil. Então, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. A eleição, né? Venham, creio e vocês serão eleitos. Deve ser essa pregação, então, né? E torna-se uma realidade. Pode não ser realidade. Pode ser uma eleição, sabe, de tapia. Então, e torna-se uma realidade para cada pessoa consoante seu prévio arrependimento e fé, né? A ideia da eleição baseada em fé prevista, né? O Espírito Santo admite o crente no corpo eleito de Cristo. Então, corpo é eleito, o indivíduo não. O indivíduo torna-se eleito quando ele vai para o corpo, quando ele é enxertado no corpo pelo Espírito Santo, quando ele crê. Então depende do ser humano, no fim. Né? No fim depende do homem. Essa é a realidade. Tá? Então, mediante a fé, já li, não é? O Espírito Santo admite o crente ao corpo eleito de Cristo. E assim ele torna-se um dos eleitos. Aí, o que eu disse, né? Eu estou lendo aqui com vocês, né? Então eu não li previamente, não. Então, por isso eu estou ficando surpreso também, né? E assim ele torna-se um dos eleitos. Cara, isso é tão... Como é que é possível um negócio desse, né? Isso não é matéria de fé, não, gente. Não é possível um negócio desse. Torna-se um eleito. Tudo que a Bíblia ensina sobre a eleição é sobre a eternidade. A eleição é uma doutrina de consolo para a igreja, para mostrar que a igreja tem propósito eterno. Mas aqui não, aqui a pessoa, o indivíduo, torna-se eleito. Torna-se, certo? Então imagina, Deus está na eternidade, certo? E ele, usando o seu poder de conhecimento, né, a ideia da presciência, porque ele é presciente, não é? Então ele está conhecendo ou conheceu na eternidade, por sua presciência, o que cada um iria fazer, quem iria crer no Evangelho e, portanto, elegeu baseado nisso. Isso é, na boa, isso é ridículo e vergonhoso, porque isso não é ensino bíblico. Pode fazer sentido para muitas pessoas, eu sei. E eu sei que faz para muitas pessoas. O problema não é esse, não.
Ah, isso não faz sentido? Pode até ser, para muitas pessoas, mas não é bíblico, então, tá? Então, de acordo com a lógica bíblica, não faz sentido. Faz sentido fora da Bíblia, aí faz sentido. Então, isso não é matéria de fé, não. E assim ele torna-se um dos eleitos, né? Daí, tanto Deus quanto o homem têm responsabilidade na eleição. Nossa, cara, isso é podre. Tanto Deus quanto o homem têm responsabilidade na eleição. Não é? É lamentável. Não tem como você ler algo assim e você não entender realmente que essa condição, não é, de eleição por fé prevista realmente mostra que o homem tem condições, ele tem condições de ser qualificado para essa eleição, para a salvação. Não é? Por isso, tanto Deus quanto o homem têm responsabilidade na eleição. A glória pertence a ambos, tanto a Deus quanto ao homem. Isso é. Né? E sabe o que é o mais engraçado? É colocar, ver Romanos 8, 29, 2 de Pedro 1, 1 a 11. Romanos 8, 29. Nossa, como é que o cara chega a uma conclusão dessas com Romanos 8, 29? Isso não é fruto do texto bíblico. Isso é, eu penso assim e depois eu uso a Bíblia como justificativa para o que eu penso. É simplesmente isso, né? Não tem sentido. Mas continuando aqui, estamos já acabando. Aí falou tudo isso aqui foi sobre a eleição, né? Agora é sobre predestinação. A predestinação, tá? A predestinação significa decidir de antemão, ok? E se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, ok? A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a igreja verdadeira. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo. Vamos lá. Ponto 1. Deus predestina seus eleitos a serem chamados, Romanos 8:30, justificados, glorificados, conformados à imagem do Filho e santos e inculpáveis, adotados como filhos, redimidos, participantes de uma herança, para o louvor da sua glória, participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Certo. A predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo. Tudo isso aqui, no fim, para eles, não é Deus providenciando tudo o que é necessário, todos os meios necessários para concretização do seu plano eterno de salvação. Não é Deus providenciando os meios para o chamamento e o aperfeiçoamento dos seus eleitos. Não. Isso aqui, na verdade, quer dizer que o corpo de Cristo, o coletivo, foi predestinado. E é claro que você só é predestinado se você fizer parte do corpo. Porque você também só pode ser eleito se você fizer parte do corpo. Você torna-se eleito, assim como no fim torna-se predestinado. Né? Então, e abrange indivíduos somente quando inclusos neste corpo mediante a fé viva em Jesus Cristo. Então, como deveria ser a pregação baseada nisso? Venham, tornem-se eleitos. Creiam em Cristo e se tornem eleitos de Deus e, portanto, predestinados para a vida eterna. Isso é resumo. Vamos concluir aqui. No tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Final Fantasy? Deus escolhe o navio. O holandês voador, né? Deus escolhe o navio, no caso a igreja, para ser sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto desse navio. Todos os que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo, tá? Mediante a fé viva em Cristo. Enquanto permanecem no navio, acompanhando seu capitão, estarão entre os eleitos. Né? A maneira de raciocinar aqui é engraçada, né? Porque, entenda, a consequência disso eu estou aqui, fora de Cristo, fora da igreja, fora do navio, não sou eleito. Eu entro, faço parte agora de Cristo,
estou no navio, sou eleito. Se por acaso eu vou, sei lá, vou sair da igreja, não sou eleito mais. É uma brincadeira de voo morto, né? Então, caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. Entendeu? Hoje eu sou eleito, me desviei, não sou mais eleito, me arrependi, sou eleito de novo, mas eu caio de novo. Deixei de ser eleito de novo. Sabe? Te escolho, te rejeito, te escolho, te rejeito. É assim. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida todos a entrar a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo. É engraçado, né? Imagina esse povo lendo, por exemplo, Gênesis a respeito de Noé, a Arca de Noé. Nessa analogia, temos um navio, né? A Arca. Então, a Arca é eleita, né? E Noé e sua família só eram eleitos enquanto estavam na Arca. Esse é o raciocínio. Essa analogia é essa. Então, eu não vou. É só raciocinar. Misericórdia. É só raciocinar. Só raciocinar. Então quer dizer que Deus não escolheu Noé e sua família para estarem na arca? Não. É claro que não. O pensamento deles é que eles se tornaram eleitos. Né? Certamente, na mente deles, né, Noé era justo no sentido que se entende hoje, sinergista mesmo. Ele preencheu as qualidades, se tornou qualificado para a vida eterna, portanto, porque Deus previu a fé do Noé, então ele colocou Noé e sua família, e assim eles se tornaram eleitos na arca. Isso é algo totalmente antibíblico, não é esse o ensino da palavra de Deus, desculpa se alguém pensa assim, mas não dá para ler a Bíblia de verdade e chegar a essa conclusão. Você precisa abandonar o que o texto está dizendo da palavra de Deus e se prender a filosofias humanas, tá? Então, todo tipo de influência sinergista tem aqui, certo? Mas, pessoal, então, esse foi o estudo, né? Aqui, uma aula bem longa, na verdade, né? Aula não foi uma aula hoje, mas foi bom compartilhar isso com vocês. Para mim foi bom, não tinha feito esse estudo aqui ainda, né? Mas foi bom poder ler e notar as incoerências e notar como que, se o assunto é falar de arminianismo, então esse texto aqui está bem fiel, né? Isso está de acordo com o pensamento arminiano de verdade, tá? Inclusive concorda muito com a remonstrância. A linguagem aí, na maior parte do texto, ela é um pouco mais simples, não é? Mais sutil. Mas de pouquinho ele vai construindo essa ideia para chegar no final e apontar isso. No final de tudo, os indivíduos tornam-se eleitos. Né? Então, a ideia bíblica de que Deus elegeu incondicionalmente na eternidade, não é? Ele escolheu, não é, pessoas dentro da raça humana, não é, que não eram melhores do que as outras, que não preenchiam pré-requisitos nem nada, não eram qualificados para a vida eterna porque ninguém é. Não é? Então, tudo é atribuído à bondade e à graça de Deus, a glória dele, aqui no final de tudo. Né? Consequência lógica disso é que tanto Deus é responsável pela eleição ou predestinação, assim como o homem. Logo, a glória é dos dois. Isso é a lástima do sinergismo. Né? E tem gente que ainda, tem reformadozinho ainda que quer tratar isso como se fosse uma coisa inofensiva, como se fosse um mero erro. Não, isso é a negação da palavra de Deus, só isso. Então, se você diz que é reformado e você está tratando isso aqui, arminianismo, como se fosse um mero erro teológico, né? Uma coisa inofensiva que passa, porque se não for uma heresia de verdade, então não tem tanto problema, não é verdade? Mas o que você vê aí? A negação da eleição segundo a Bíblia. Né? E o homem, no fim, acaba tendo glória, porque ele torna-se eleito. Ele preenche os requisitos, ele é qualificado para a vida eterna. Por isso foi eleito. Tá? Então, esse é o absurdo. Pessoal, se vocês aí gostaram, não é, dessa leitura aqui, desse compartilhar, não é, da Bíblia de Estudo Pentecostal, se você tem e já leu, não é, coloca aí nos comentários o que você achou, certo? Foi bom poder dar uma olhadinha nessa Bíblia tão antiga e que me serviu muito, né? Mas que hoje é uma relíquia guardada, certo? De vez em quando, não estou dizendo não em relação ao texto da Bíblia, mas ao estudo é bom guardar um pouco de veneninho em casa, né? Para conhecer bem como combater também essas coisas, certo? Muito obrigado por sua paciência, já estamos aí há 40 minutos com o vídeo, beleza? Espero que tenha sido útil para você, curioso também. Se gostou, se inscreve no canal, marca o sininho, não se esquece de dar o joinha, tá certo?
acompanhar as playlists aqui do canal. Aqui você tem cursos de teologia reformada, olha, a partir das confissões, certo? Então, tem um curso no Catecismo de Heidelberg completo, um curso na Confissão Belga, um curso sendo produzido já, não é, nos cânones de Dort. Daqui a pouquinho nós vamos terminar, beleza? Na Confissão de Fé da Guanabara, um curso de Adoração Reformada. Tem muito material bom para você se aprofundar na fé reformada mesmo, raiz, tá bom? Então, gostou? Deixa um comentário também e compartilha com todo mundo. No grupo do WhatsApp, do Telegram, no Facebook, em toda a rede social que você tiver, compartilha aqui o conteúdo do canal. Lembre-se da máxima: quanto mais pessoas conhecerem o canal Cultura Reformada, mais pessoas vão ter acesso à doutrina reformada de verdade. Beleza? Chega de nutelagem. Vamos espalhar a fé reformada. Valeu, muito obrigado, pessoal.